Caros amigos, muito bom dia. Na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos todos em paz, com o nosso coração, com a nossa individualidade. Desejamos muito que vocês possam estar aí bem, que todos possam estar nesse momento gozando aí de uma serenidade mínima possível, pelo menos, e que possamos caminhar juntos mais uma vez nessa manhã, completando aqui mais um Evangelho na Rede, o nosso culto do Evangelho no Lar, realizado semanalmente. Hoje o de número 13, que faremos aqui com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, a Vida Futura, iniciando hoje com muita alegria o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui Estela e eu damos as boas-vindas a vocês e desejando que vocês possam encontrar felicidade, apesar das adversidades que estão aí desde sempre, né? Então, consigamos encontrar a felicidade no mundo que nós vivemos e que nós também somos, né? Muito bom dia a vocês, uma alegria estar aqui mais uma semana. Recebam o nosso carinho, nosso abraço. Bom dia, Estela. Bom dia! O Sander abordou a felicidade. Nesses tempos difíceis, a gente logo cedo tem mensagens de desencarne, de pessoas que foram entubadas, de crianças que perderam o pai ou a mãe, e o nosso coração fica um pouquinho apertado, e aí parece tão difícil encontrar essa tal felicidade, não é? E nesses momentos de provas, o que pode ser considerado felicidade é uma relativa serenidade, equilíbrio, paz interior. Porque tem o outro caminho também, tem o caminho do desespero, de achar que está tudo perdido, e se isso, e se aquilo. Então o Evangelho nos traz sempre para esse lugar que é uma calma, mas não que não vamos enxergar mais os problemas dos outros, o que está acontecendo no mundo, mas pelo menos a gente vai se manter em equilíbrio para ajudar conforme for necessário, com preces, com auxílio mais direto, com ações, com fraternidade, caridade. Então que a gente possa aí se manter firmes, pelo menos juntos aí em estudos que nos levam a encontrar esse tal desse equilíbrio. Pode ser que você nem está vivendo, entendendo o problema tão de perto, né? Não acompanhando notícias, mas a sua casa pode estar em tumulto. Então, mesmo assim, o convite é para o equilíbrio, para que você possa ajudar essas pessoas que estão causando esse tumulto, que estão energeticamente desequilibradas, causando um tumulto também. E é isso aí, pessoal, sempre buscando. E isso nos leva à felicidade. Uma pessoa em meio à confusão que está equilibrado, ele é diferenciado. Muitos dizem assim, não, é alienada lá, tá no meio da tempestade. Mas pode ver, pegou o guarda-chuva. Só não tá gritando e chorando desesperado. Então que possamos ser essas pessoas, porque os anjos, os benfeitores, os guias espirituais que nos ajudam aqui na Terra, eles entram no meio da guerra, eles entram no meio das atrocidades. Se eles for sentar e chorar junto e entrar em desespero, eles não conseguem nos auxiliar. Sabe aquela pessoa que você conhece que foi entubada, que estava em desespero, que a família em desespero? Se o benfeitor da família sentar e chorar também, quem que vai nos acudir? E nós estamos caminhando para ser benfeitores. Então, que a gente possa pegar já a pontinha do dedo mindinho dele e tentar copiar de serenidade. E o dia que o bicho pegar, eu escoro nele, ele escolhe um amigo em outro, e assim a gente faz essa grande corrente de pessoas buscando um equilíbrio de felicidade, não é, Alexandre? Vamos para a nossa oração aqui, para dar início ao nosso estudo? Vamos lá? Pensa numa pessoa que gosta de queimar careca. Nossa, torra assim, ó, tem que torrar. Vamos lá, gente. Cada um aí pensando em um coração que quer abençoar, uma gratidão que recebeu, um pedido de fortalecimento de fé, coragem e esperança. Mestre Jesus, amado irmão,
benfeitor do nosso planeta, sustente nossa coragem, Senhor. Nos fortaleça para esses momentos que muitas vezes enxergamos só trevas, mas no fundo, já com pouco entendimento do Evangelho, sabemos que é a luz chegando, a luz de uma transformação. Para que isso aconteça, em todos os tempos, temos as notícias de que houve muita dor, muito choro. Ó Senhor, estamos atravessando essa dor e esse choro, mas que possamos atravessar com um pouquinho mais de entendimento, coragem, resignação e fé. Nos vemos muitas vezes fracos, Senhor, que os benfeitores amigos possam nos intuir, elevando o nosso pensamento a Deus e elevando a nossa cogitação no mundo. Benfeitores amigos que nos ajudam dessa corrente, benfeitores amigos, benfeitores familiares, nos ajude a manter o equilíbrio e a serenidade necessária para essas provas. Todos nós temos um ente querido, um nome, alguém, Senhor, que está passando a necessidade de restauração de sua saúde. Que possamos nos manter firmes, irradiando de nosso peito as mais altas vibrações de amor, de aceitação e de coragem. Que possamos com essas energias englobar todos os hospitais, as pessoas que estão com problema nesse momento em casa. Muito se fala de saúde hoje, Senhor, e abraçamos também as pessoas que não estão com saúde mental. São muitas notícias, todas reais, todas números, que nos mostram o caminho a seguir. Esse caminho é realmente pegar a corda da fé, segurar bem forte nela, Senhor, mas às vezes a gente solta. Então que os benfeitores amigos possam nos ajudar a ficar firmes, para sempre irradiar o melhor. E depois de irradiar, chegar até os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, os nossos amigos, nossos conhecidos que estão passando por qualquer tipo de problema. Que possamos, Senhor, sentir essa irradiação dentro de nós antes de emaná-las. Por favor, Senhor, que seus benfeitores enviados possam dar conta de nós. Às vezes tem gente que precisa de 4 e 5 instrutores amigos. Que eles possam estar presentes. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós cremos. Muito obrigado. Que a paz do mundo possa reinar dentro do peito de cada um. E a paz de Jesus também, no lar e na mente. Que assim seja. Olha o livro que eu trouxe hoje, pessoal. Um livro versão bolso. Livrinho que se chama Hoje, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, das mãos de nosso amado Chico. O capítulo se chama Pontes. Vou fazer uma leiturinha um pouquinho mais extensa, porque hoje a docêndria é bem curta. Pontes, por Emmanuel. Serviço de caridade, às vezes, pouco lembrado, e que se reveste de elevada significação, o levantamento de pontes espirituais para alterar a compreensão entre as criaturas. No plano físico, marcado por separações de toda espécie, é justo destacar a necessidade de semelhante realização. Nos domínios da alma, a Terra jaz repleta de divisões, barreiras, preconceitos, privilégios, prioridades, convenções e classes, prejudicando o estabelecimento da harmonia e da segurança entre os homens. Quanto possas, trabalha na formação das pontes da amizade e da tolerância onde estejas. Para isso, basta procures utilizar simbolicamente as vigas do serviço desinteressado ao próximo.
o cimento do silêncio diante da discórdia e do mal, as paredes do perdão incondicional das ofensas, sob os planos e indicações da humildade. Muita gente pede concurso para a concretização de obras de caridade. A construção das pontes de ligação entre pessoas e grupos sociais é uma das mais importantes. E provavelmente hoje, se quiseres, poderás iniciar a construção das pontes da conciliação e de amor dentro da sua própria casa. Eita, coisa linda, hein? As pontes, nós precisamos de pontes, não de muros, né? Pois é, vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um alô aqui para Clevoci Porcino, que ela está agradecendo aqui pelas orações em favor da recuperação do primo dela que se recuperou, o Henrique Mendes de Lima, já está em casa se recuperando. A bênção de Deus. E mandar também um abraço aqui para o nosso amigo Antônio Pedro, que, vamos dizer assim, é uma palavra, acho que não é bem essa, mas acaba sendo, né? Ele perdeu a mãezinha dele ontem, a dona Valdenice Aparecida Rodrigues. A gente deseja que ela esteja aí amparada por todo o bem que ela construiu ao longo dessa existência. Só pelo fato dela ter sido sua mãe, viu, Antônio? Ela já ganhou a existência dela, sem dúvida nenhuma. Pelo fato do filho estar lembrando dela, pois ela é. fez seu papel, né? Pois é. Então, Deus abençoe a dona Valdenice Aparecida Rodrigues, que já está na vida maior, no mundo maior, viu? Um beijo a todos que estão mandando recadinho para nós aqui. Todo mundo aqui dando um alô, dando um bom dia. Meu amigo Edson Antônio Bolzão, figura queridíssima aqui da nossa querida Potirendaba, lá do Loreto Flores. A Marisa Barreto Caldeira, a Janine Dutra. Só gente queridíssima aqui. Meus amigos, hoje vou colocar aqui o nosso tema, que é a reflexão da manhã, dando início ao capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Hoje iniciamos aqui, ó, esse capítulo aqui, ó. Meu reino não é deste mundo, disse-nos Jesus. E começa assim. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2º, meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Deus, de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, são os itens desse capítulo. Começa assim, no primeiro item. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse texto está no livro de João, no capítulo 18, versículos de 33 a 37. A vida futura. Você vai ler essa? Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta. Porque aqui é continuidade, né? Vou começar aqui de novo, que a Estela não estava sabendo que ele é. Eu separei só esse trecho. Não, porque daqui é o que responde, né? É o que comenta. A gente estuda separado para não envolver um outro, é dar nisso. Não, tem que falar da vida futura aqui, que é o complemento aqui, né? Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra,
pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas da vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar desse modo, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos. Da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. E vamos ao comentário da Estela. Semana que vem vamos falar da... Aí é um capítulo curtinho aqui, ó. A realeza de Jesus. É só esse trechinho aqui, só esse pedacinho aqui. Vamos lá. Opa, saiu aqui, ó. Que interessante pensar que eles imaginavam que Jesus, quando falava do Pai, de Deus, do reino de Deus, eles não conseguiam enxergar nada além do que um reino material. Torres, pontes, soldados. E aí, como demonstra até no livro Boa Nova, os apóstolos sentados junto com Jesus, e olha, gente, você acaba vendo eles como crianças, que perguntavam assim, Senhor, ali é mais plano, será que daria para fazer ali? Ali ficaria bom o reino. E é bem uma inocência, não é? E às vezes eu me vejo nessa inocência também, do reino de Deus. Eu me vejo em uma inocência do futuro, um futuro esperançoso. Porque olha aqui, quando a gente lê no Evangelho, que naquela época,
os homens não sabiam ser diferentes e pensavam que poderiam se tornar, que os anjos eram criaturas de, sim, que Deus criou, diferenciadas. Já, né? E eles não entendiam que eles iriam um dia se tornar anjo e participar da felicidade angélica. Onde eu vou colocar a inocência, que às vezes não só eu, mas você vai me entender que nós participamos. Uma inocência daquela época ainda tão cristalizada no nosso coração. Eu quero um mundo de paz. Essa é uma das esperanças para a minha vida futura. Você não quer? Eu quero um mundo de igualdade. Eu quero um mundo que, como diz no Livro dos Espíritos, um mundo ditoso. Fazer o bem é como se fosse respirar. É mais ou menos o que eles explicam para a gente entender. Não é algo diferente. Então, se eu quero viver num mundo desse, qual a minha participação, minha contribuição agora para que esse mundo se efetive? E quando eu me vejo como uma criança, que eu disse há pouco, igual aquele pessoal, os apóstolos que sentavam com Jesus e quando falava de reino, eles imaginavam um castelo e um reinado. Como que eu me vejo hoje assim? Eu imagino que de uma hora para outra vai ter um estalo divino e Deus vai fazer assim com a mão e vai dar tudo certo. Igualdade para todos, todo mundo vai ter amor no coração, respeito, compreensão, amizade. Isso a gente sabe que não é real. A mão de Deus já fez muito por nós. Já estamos aqui, ó, com a cartilha. Quem aí teve o caminho suave? Aquela cartilha de beabá. Bom, você completando essa cartilha, você já vai saber aí muita coisa. Essa cartilha é o Evangelho. E a aplicação dessa cartilha do Evangelho no mundo, a aplicação é o que vai fazer com que essa vida futura se concretize. Então, se eu estou esperando um mundo de paz, que tanto de paz eu estou dando para ele? Ah, Estela, olha, não tem problema com ninguém. Eu não tenho inimigo, não. Mas fala mal de todo mundo. Faz intriga no celular com um cunhado, com sogra, com um amigo. Bastou entrar em uma rodinha de 3, está falando do quarto. Às vezes somos assim. Nós não conseguimos, mas como que eu vou viver em paz com esse governo que faz tudo, parece que tudo errado do que eu imagino? Nós vamos viver em paz dentro do nosso coração. Para ter um mundo de paz, como o nosso lar, olha gente, o nosso lar nem é um lugar tão evoluído. Porque eu estaria muito feliz de estar no nosso lar, quando eu desencarnar. Mas não é o lugar ditoso que a gente imagina. Mesmo assim, quando André Luiz se vê na varanda da casa da mãe de Lísias, ele sente uma paz inexplicável. E Lísias explica para ele que para você poder entrar na colônia de nosso lar, você tem que minimamente vibrar equilíbrio. A vida futura está descrita para nós, em obras que Allan Kardec trouxe, desde Jesus, Chico Xavier desenhou para nós. E aí eu insisto em manter uma mágoa dentro de mim. Eu insisto em dizer que meu pai me maltratou na infância, minha mãe. Isso é um fato, sim. Mas quanto isso tira a sua paz? Porque eu preciso da sua paz para eu viver no mundo de paz. E você precisa da minha. Então, se a Estelinha aqui estiver guardando algum rancor de alguém, eu estou afetando a sua paz. Porque o mundo é constituído de almas, não é a terra. O mundo, esse globo aqui, que a gente mora, não é a terra que dita nada. O que dita são nós, habitantes que moramos, que estão com o pé nela. Para ter um mundo ditoso, tem nada a ver com o solo, com o ar que a gente respira. Tem a ver com os nossos corações. Então, realmente, se eu olhar para o oceano chegar irritado porque o trânsito de São José do Rio Preto, porque as pessoas, porque o mercado, porque ele tira a minha paz. Isso aqui, aí vai uma bola de neve, né? Imagina nesse momento que a gente fica sabendo só de notícia triste. Não é só de notícia triste, mas como temos essa tendência de sempre olhar para o lado mais negativo,
A gente vê uma notícia boa, uma notícia de gratidão, como eu vi tantas aqui, eu acho que a Ana do Nazaré colocou também da amiga, um monte de gente falando, ó, meu pai se recuperou, a minha mãe, a minha amiga, e só que aí eu vejo que uma pessoa acabou de ser entubada e a gente cai para esse lado. Isso também faz parte da nossa paz. Temos milhões de caminhos que nos levam ao equilíbrio, mas a gente tendencia a ficar sem equilíbrio por causa da notícia ruim. Isso já é a vida futura que você almeja. Quanto você está contribuindo para um mundo sem guerras? Não, Estela, Deus me livre uma guerra. Se às vezes não está em guerra com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, por que com seu filho? Eu amo meu filho. Você ama, mas bastou ele fazer alguma coisa diferente do manual que você tinha escrito para ele ser, que você entra em guerra com seu filho. Ele namorar alguém que você não queria, ele usar uma roupa que você não queria. Será que precisa entrar em guerra? Vamos escolher os caminhos da paz. Os caminhos da paz é olhar no olho, os caminhos da paz é o respeito e a compreensão. E a compreensão não é fácil, não. Vamos dizer que eu convivo com o Oceano e tem um monte de coisa que ele faz, eu não consigo compreender. Não consigo. Então que eu respeite ele. São as pontes que Emmanuel nos trouxe. Crie pontes. Para que essa ponte? Porque eu quero aquela vida futura. O que você está almejando? Faça uma lista do mundo que você quer. Se não quiser fazer uma lista, não tem imaginação e criatividade para isso, procura no livro Cartas de uma Morta a descrição que ela faz de Marte. Nossa, eu vivo falando isso, né? Porque aí lá vai estar como que é uma vida futura. Então, dali para frente, você imagina o que você quer. O que você pode mudar. O que eu, Estela, pode mudar? Um monte de coisa. Um monte. Às vezes eu tenho que recuar em uma palavra que estava aqui, ó, na minha boca, ela recua. Ai, mas isso não faz mal para você, Estela? Que esse negócio de ficar engolindo sapo não é engolindo sapo. É não deixando o meu animal sair. Calma, rinoceronte, dorme de novo aí. Porque eu sei que ele existe aqui dentro. Aquela mocinha do evangelho, aquela mocinha deve ser tão boazinha. Eu tô tentando ser solzinha do boazinha. E às vezes o meu rinoceronte sai para fora assim, eu coloco o chifre para dentro de novo. E sabe quando ele sai? Em coisas tão bobas, gente. Coisas tão bobas. Faz um treinamento na sua casa de quando cai alguma coisa da sua mão, quando você bate o dedinho no sofá, o rinoceronte sai assim. Ah, mas isso é impulso do corpo. Não. Isso é liberação do animal que existe dentro de você. Você tem vontade de gritar? Quem que grita? Você já viu quando, Luciano, você já viu assim, quando chega na floresta? Você já chegou na floresta, Luciano, e um urso te atacou? Ah, só umas 4 vezes, só, mas eu peguei o urso e dei um jeitinho nele rápido, assim. Como você é grande também, o que acontece? O urso, ele vai fazer muito barulho e ele vai ficar grandão para mostrar para você, ó, sai daqui que o bicho pega. Ele não vai de mansinho e dar um soco em você, não. Esses são os animais. Quando eles querem mostrar, não vem no meu território porque eu sou muito bravo, eles fazem barulho, o gorila bate no peito, tipo assim, sai daqui. O elefante levanta a tromba assim. E nós? Na hora que você está numa contenda aí, começou a falar de futebol de boa. É futebol, de repente a voz começa a aumentar. Nesse momento que você vai alterando a sua voz, você já está escolhendo que você não quer um mundo de paz. Ah, eu não entendo como alguém pode gostar desse Bolsonaro, como alguém pode ficar do lado do Lula, eu não entendo. Você está escolhendo viver num mundo sem paz. Você não tem que entender. Para de querer entender as pessoas, tem que respeitar. Respeita o tamanho do outro, respeita o limite do outro, porque nós estamos aqui vivendo como se fosse um recreio, uma escola de crianças de 1º a 5º ano, que as escolas de ensino fundamental 1 são assim, de 1º a 5º ano. Como que a criança que está no 5º ano está querendo que a criança do 1º ano escreva e leia como ela? O que ela tem que fazer? Respeitar o tamanho daquela criança. Respeita. É isso que os anjos fazem conosco. Os anjos sabem o que você pensa. Eles estão te dando burdoada e às vezes nós dando. Não, eles estão te respeitando. Então respeita o outro também.
Isso são as pontes de paz. Esse é o mundo que você almeja de paz. Começa aqui, ó, segurando o nosso animal. Porque aquele animal que fica bravo e fala alto, às vezes a gente faz isso na nossa casa. Se eu estou fazendo isso na minha casa com as pessoas que toda vez que elas fazem aniversário, eu só falo pro Oceano que eu amo ele quando é aniversário dele. Ô, amor, parabéns, eu te amo, viu? Minimamente, nós falamos que amamos as pessoas quando elas fazem aniversário. Então, uma vez por ano, você concretiza isso, não é? Que você ama a pessoa. Se com essas pessoas que você ama, você deixa o seu animal sair, imagina com o mundo todo. Então, segura o teu animal aí. Isso é um mundo minimamente de paz, porque você já ganhou raciocínio. E você perde o raciocínio quando você deixa o teu animal sair. Você perde a paz. E nesse momento que você perde a paz, você está escolhendo outro caminho. E se você escolher outro caminho, o Oceano escolheu outro caminho, o Reizinho escolheu outro caminho, todo mundo escolheu outro caminho, vocês estão abalando o meu mundo de paz. Porque hoje... Isso é mentira, gente. Mas eu vou fingir que aí a Estela está ali tentando buscar um mundo de paz e todo mundo sem paz. Então, como é que vai chegar esse mundo? Eu preciso do seu auxílio, você precisa do meu. E muito obrigado por vocês estarem aqui buscando isso. Porque é com teoria que a gente chega na prática, não é? E é só isso que eu queria dizer sobre essas pontes que a gente tem escolha o tempo todo de fazer. Para de reclamar da pessoa que vive com você, para de reclamar daquela ovelha negra da família. Sabe o que ela precisa? De uma ponte de respeito sua. Uma ponte de compreensão. Se sua família estiver em paz, mas minha família é muito grande, Estela. Aí vai ter um pessoal ali. A tua família é muito grande, vixe, afeta mais o mundo ainda. Então, trata de cuidar da paz dessa família. Seja o remediador, seja o pacífico, não é? O mundo não vai ser dos mansos e pacíficos, o reino de Deus? Então, seja você já. Mas o outro, para de culpar o outro, eu preciso da sua paz. O outro ainda precisa da nossa compreensão. E é só isso, gente. Pois é. Falando em Pacífico, eu sou o Oceander Pacífico, pronto. Tem o Oceander Atlântico, tem o Oceander Pacífico. Já ouvi isso aí umas 70 mil vezes já. A vida inteira isso. Você é o Oceander Atlântico ou Pacífico? Eu sou Pacífico. Então tá bom. A Elaine Cunha está sugerindo aqui que essa ponte de respeito tem que virar desenho que fala, hein? Ih, já até anotei lá, aqui, Elaine. É isso aí. Ela captou a ideia. Deixa eu responder aqui. Tem uma amiga nossa que fez uma pergunta aqui, muito gentil. Deixa eu ver se eu acho que é a pergunta dela. A Rosimari Otávio. Ela falou assim: não sei se eu estou fugindo do assunto, né? Mas tudo isso que está acontecendo é bíblico. Nós temos que esperar tudo acontecer ou temos que lutar e fazer diferente? Me esclarece, por favor. Ô, Rosimari, com certeza, tudo que acontece é uma previsão da vida futura, dada por Jesus, né, e dada por inspiração do alto, né, dessas pessoas que escreveram a Bíblia, que também estavam inspiradas pelo alto. E a gente não pode ficar de braços cruzados jamais, Rosimari. Nós estamos aqui para a inércia. Estamos aqui para o trabalho, para arregaçamento de mangas, para poder operar. Esperar acontecer é você ver que a casa está caindo e fala, nossa, vai cair mesmo a casa, hein? Que coisa, hein? Olha só, o telhado aqui estava bom, até mês passado. Ou então é aquela história de você ver a cobra chegando e fala, olha aquela cobra ali, acho que ela vai me picar, viu? Ela tá chegando, ela tá vindo, ela tá chegando ali, ó, ali, ó. Ih, ela vai, nossa, acho que ela vai me picar mesmo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos aqui para poder mudar o curso das coisas, ou diminuir o impacto do que elas vêm trazer aí. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento da pandemia, o que a gente faz? Vamos chorar? Ou vamos trabalhar para poder resolver essa pandemia? Fazendo a parte que nos cabe. Quem é cientista aí já está fazendo a sua parte, vamos buscar as vacinas. Quem é da política, vamos trabalhar para poder trazer as vacinas para o povo. E o povo, vamos nos precaver, vamos fazer as medidas de prevenção para a gente não pegar esse vírus, enfim. Tem que estar todo mundo o tempo inteiro, né, Rosimari? Espero ter respondido a tua pergunta aí, viu, minha amiga? Aconteceu um fato aqui em casa ontem, assim, bem assim, elucidativo do que a Rosemary perguntou, que as meninas aqui em casa, eu tenho uma filha de 12 e uma de 4, elas estavam me esperando para assistir um filme.
E eu tinha um monte de roupa para recolher e guardar, né? E aí eu falei assim, ô mãe, você vai demorar? Ô mãe, você vai demorar? Eu falei, vocês querem que eu assista o filme? Vocês querem que passe logo esse momento? Então vem me ajudar. E é como o Sander falou, cada um fazendo a sua parte. A gente aqui está fazendo uma parte boa, buscando equilíbrio, não é? Então elas vieram ajudar e aí o filme aconteceu. Ia demorar mais. Para poder funcionar as coisas é preciso de trabalho, né? Esperar só Deus fazer a parte que nos cabe, eu acho que ele não vai fazer não, hein? Não porque ele não quer ou porque ele não pode, mas é porque é uma lei que ele criou. É uma lei criada por ele que faz com que a gente seja criadores também, além de criaturas. Precisamos criar a vida que a gente quer. Bom, dentro do capítulo de hoje, quando Jesus afirmou que meu reino não é deste mundo, ele já nos dava a feliz notícia. Era Jesus News, Cristo News, porque nos trouxe a vida, não só futura, mas nos informou também a respeito da multiplicidade dos planetas habitados, dos mundos habitados. Então, não estamos sozinhos no universo, como muitas pessoas ainda acreditam até hoje, que nesse universo inteiro, o único planeta que tem vida é o nosso. Imagine que coisa boa saber que o Cristo nos informou, que o reino que ele diz, obviamente, Jesus, se ele está aqui, aqui também faz parte do reino dele, óbvio. Ele quis dizer assim, o reino de felicidade ainda não é deste mundo, mas esse mundo está propenso, sim, a um dia chegar a ser um mundo de felicidade também. Porque conforme forem avançando a moral da sua população, todo o planeta pode ser um planeta de felicidade, um reino, vamos dizer assim, um reino de Deus, né? Um reino de plena satisfação. Então Jesus deu demonstração da vida futura e isso tudo abre um leque de possibilidades para nós. Primeiro, a gente não precisa se entristecer pelas adversidades que a gente encontra aqui. Porque tudo que a gente observa aqui é algo que não é tão bom, como por exemplo, eu acho que ninguém aqui fica feliz quando algum dos seus entes queridos retorna ao mundo espiritual. Nós ainda vivemos em um mundo onde é necessária a reencarnação, a desencarnação. Agora, sabendo que existe vida futura, automaticamente, para onde vai esse povo todo aí, que está retornando ao mundo espiritual antes de nós? Eles estão vivos em algum lugar. Eles vão habitar outros mundos, ou então esse mesmo, vão voltar a reencarnar aqui. Então, assim, estamos diante de uma informação que nos traz profunda esperança e faz com que a gente tenha, desse momento em diante, um grande comprometimento em o que a gente anda fazendo da nossa vida. Porque o que a gente faz hoje é a semeadura do que a gente vai colher logo ali adiante. Portanto, se você que está me assistindo aqui, e eu estou falando para mim também, falo para mim o tempo inteiro aqui, se eu quero uma vida mais feliz amanhã, se eu quero mais saúde, se eu quero uma vida tranquila, eu preciso começar a me movimentar agora. Se eu não fizer a parte que me cabe, o mundo não fará por mim. Jesus não fará por mim. Deus não fará por mim. E aí, quem não entende isso pode pensar assim, mas não é só crer só, gente? Não é só entregar a nossa vida na mão de Deus? Não é o suficiente? Não basta crer? Fala, não basta crer. Já viram falar daquela frase? A fé sem obras é morta? Eu creio, eu idolatro, Jesus não precisa da minha idolatria. Só que eu creio e não faço mais nada, eu não me movimento, eu não ajo, não realizo ações que beneficiem a coletividade e, consequentemente, a mim mesmo. A doutrina espírita tem uma característica que eu confesso para vocês que o meu tico e o teco aqui demorou um certo tempo para poder aprender, que é mais ou menos assim. Algumas pessoas chegam na doutrina espírita e começam a estudar ela e a entender, e aí demora um tempinho para perceber que quando você é orientado por essa vasta literatura espírita a fazer o bem, fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse, a amar, a fazer caridade, como preconizou Kardec, fora da caridade não há salvação, parece ser um mau negócio a princípio. Parece ser algo assim, poxa, mas eu chego na doutrina, eu tenho que ficar trabalhando, gente. Eu estou querendo consolo, eu quero alívio para minha vida, eu estou com dor aqui, eu estou com dificuldade. Pois é, demora um tempinho mesmo.
Eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo aconteceu isso. Confesso que a minha estupidez era um pouquinho maior do que ainda é hoje. E eu fiquei pensando, gente, mas eu tô vindo no centro aqui, tô querendo ver se tem alguma coisa aí que o pessoal faz para me ajudar e parece que esse pessoal só fica empurrando a gente para fazer as coisas, e vai fazer caridade, vai não sei o quê. Então demorou um pouquinho para eu perceber que o plantio, o trabalho no bem coletivo é, consequentemente, um trabalho para o nosso bem individual também. Porque nos livra de uma consciência pesada, nos livra de um julgamento que a gente pensa que quem vai fazer é o Criador, ou é Jesus, ou é algum espírito superior que vai chegar e nos inquirir. Por que você não fez isso? Por que você deixou de fazer aquilo outro? Por que você fez aquilo lá? Isso não vai acontecer. Isso dá também outro alívio para mim. Ai, que bom. Não vou passar aí por nenhum juízo final aí desse jeito, sabe como penso? Eu apenas vou ficar frente a frente com a minha própria consciência que vai me inquirir. Ô, Seander, por que você aprendeu tanta coisa e você não fez, meu filho? Saber. É, seu jumentinho, sem cabelo na cabeça. Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo outro? Então, são informações que para mim são extremamente libertadoras. Me trazem uma grande esperança. Saber que eu vou ter vida futura, saber que eu vou me viver em mundos felizes, saber que anjo não é característica de alguém que já foi pré-concebido. Ou seja, Deus não criou anjos automaticamente, não é uma forma. Pô, por que Deus não criou eu também como anjo, hein? Ele criou eu, criou Seander, nasceu lá em São José do Rio Preto e tal. Deus podia ter aliviado minha barra, me criasse como anjo também. Então essa é uma crença, né, como diz aqui o texto, que os antigos, né, que os judeus acreditavam na época, mas a gente sabe que não é bem assim. Anjo é uma conquista dia a dia, pedrinha por pedrinha, para construir esse castelo aí, para construir essa grande propriedade que a gente dá o nome aí de espírito evoluído ou de anjo, é preciso tijolinho por tijolinho, sabe? Rejuntinho por rejunte, massa por massa, pedrinha por pedrinha. Isso é conquistado por mérito. Quem é anjo hoje é anjo porque conquistou esse posto. Não existem criaturas privilegiadas. Não existem indivíduos que são mais amados por Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus ama mais Jesus do que o assassino, por exemplo. O cara que matou ali, aquela senhora ali, que você ficou sabendo, aí no teu bairro. Você está brincando que Deus ele é uma figura que tem preferências? Você acredita mesmo que Deus ama mais Jesus do que ama a nós? Absolutamente. Absolutamente. Isso não é real. O amor divino é por nós, por todos, incondicional. Porque Deus sabe a etapa em que cada um está e respeita essa limitação. Deus sabe, por exemplo, como uma amiga minha estava muito aflita outro dia, porque ela havia perdido o seu parceiro num acidente, e ele retornou ao mundo espiritual, desencarnou, e agora, recentemente, a mãezinha dela pegou Covid e ela estava preocupada assim, ai meu Deus, será que Deus está chateado comigo? Porque eu fiquei muito aborrecida do meu parceiro ter desencarnado, será que Deus agora está meio querendo me mostrar, querendo, tipo assim, querendo me dar um castigo, né? E colocou minha mãe com Covid? Eu falei para ela, Deus não é assim, esse Deus que a gente criou não existe, é uma criação humana, um Deus vingativo, um Deus que se magoa. Então, meus amigos, nós estamos diante simplesmente da perfeição. Jesus já alcançou esse posto, se bem que os relatos dizem que Jesus também está buscando a sua evolução e que ele mesmo já sendo um espírito puro, um espírito perfeito, um espírito angelical, que é governador do nosso planeta, ele também está em busca de ascensão. Ele tem outros postos aí acima dele para que ele aspire, né, que deseje alcançar, não há dúvida nenhuma disso. Então, perante nós, Jesus é a perfeição, guia e modelo da humanidade, como dizem os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. É o Espírito destinado a nos trazer como exemplo, e ele veio falar isso para nós, olha, meu reino não é deste mundo, vocês têm muito ainda o que viver, muito o que aprender, há muitas coisas ainda que eu preciso vos falar, mas não é chegado o momento, lhes enviarei um Consolador prometido, e a gente tem a felicidade de, já há mais de 150 anos,
termos essa bênção de estarmos recebendo o Consolador prometido. Que não se trata de uma figura, não se trata de uma pessoa, não é um indivíduo, não é um novo profeta, mas sim é essa metodologia deixada pelos espíritos superiores que trabalham para Jesus, inspirados por Jesus, e que nos orientam sobre a vida futura, nos falam para que a gente se recorde da vida passada e aprenda com os equívocos que nós experimentamos, para que a gente então não tenha mais necessidade de experimentar novas amarguras no futuro, porque com a inteligência que temos já somos capazes de aprender com o passado e fazer um novo futuro, construir novas etapas, né? Já dizia o Chico Xavier, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível agora começar a construir um novo fim. E, pedindo licença aqui ao Chico Xavier, um fim que não existe, não existirá. Não haverá fim para nenhum de nós. Nós sim vamos um dia retornar ao mundo espiritual, mas isso não significa o fim, é apenas o fim de uma etapa, assim como se encerra o fim de um dia, o sol se põe, você fala, acabou a vida? Fala, não, não acabou, daqui a pouquinho o sol nasce de novo ali, 6 horas da manhã, 5h30. Então não existe fim, existem etapas sendo concluídas. E a vida futura que nos espera é uma vida feliz ou uma vida ainda atrasada, uma vida amargurada? Tudo vai depender do que a gente está planejando, do que a gente está fazendo. Então aqui, Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Jesus ainda foi muito cauteloso, né? Ele não falou tudo assim, mas agora a gente já tem um entendimento. Passados aí 1800 anos depois da vinda do Cristo, recebemos a informação que complementa o Evangelho do Cristo, o Evangelho que pertence ao universo, como já falei aqui várias vezes, como a gente já falou aqui. Então, para resumir, gente, para finalizar aqui a nossa reflexão, que bênção saber que nós temos vida futura. Aliás, infinitas vidas futuras, infinitas encarnações, até que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais que desencarnar, como Jesus já não precisa mais, como muitos espíritos evoluídos já estão no mundo espiritual e gozam de uma serenidade, de uma paz de espírito tão grande, não necessitam mais dessas etapas que a gente está aqui ainda percorrendo, para que a gente aprenda a valorizar a vida. Por exemplo, me perguntaram outro dia, por que a gente tem que ficar desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando? Senão a gente não aprende a dar valor na vida. No estado que a gente está aqui, se a gente não desencarnar, sabe o que a gente vai fazer? Não vou preocupar com nada mais não vou desencarnar nunca mesmo, não tem nada a perder. Deixa para outra. Não deixa para outra, não tem outra. Essa vida aqui é infinita, é um tédio essa vida aqui, eu vou ter que ficar a vida inteira aqui, como você anda. Não. Então é bom a gente ter esse medinho de desencarnar, é bom a gente... vocês vão entender o que eu vou querer dizer. É até bom a gente perder os entes queridos, para a gente aprender a dar valor naqueles que ficam, ou que ficaram, para que a gente não perca tempo lastimando aqueles que partiram, lembrando que olhando ao lado tem um monte de gente que precisa de nós. Já contei aqui a história da mulher que queria se suicidar porque o filho havia desencarnado. Aí eu perguntei para ela, mas por que a senhora vai se suicidar? A senhora não tem mais ninguém nesse mundo? Era só a senhora e ele? Não, eu tenho mais 2 filhos. Eu falei, e se a senhora desencarnar então? Se a senhora morrer hoje ou se matar aí, a senhora não vai sentir falta dos 2 que ficaram aqui? Aí ela, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, nós temos que olhar o que a gente tem, a gente parar de olhar o que a gente não tem mais, ou que não tem mais provisoriamente, porque a vida futura está aí para todos nós. Então, utilizemos esses recursos para construir uma vida mais feliz agora, dando valor a cada minuto, valorizando as pessoas que a gente ama, construindo uma vida boa, construindo boas atitudes, parando de, como a Estela disse, parando de fazer rolo, de fazer intriga, de criar conspirações, parando de falar mal das pessoas, buscando construir algo que seja relevante. Obviamente, eu gosto de destacar aqui que isso que nós estamos falando aqui, gente, não é coisa que a gente faz não, tá? Senão vocês vão pensar assim, esse cara aí é bonzinho, esse Ociander, o cara é fera mesmo, hein? Não, eu estou também aprendendo isso, eu estou falando para vocês, é algo que eu preciso muito aprender ainda, colocar em prática. Saber a receita de um bolo não diz que o bolo está pronto. Né? Pois é. Estou tentando aqui pegar a farinha ainda, já peguei a farinha, estou tentando ver se eu arrumo os ovos aí para fazer esse bolo, mas ainda não fiz não, viu, gente? Mas nós vamos fazer.
Todo mundo está a caminho de construir um grande bolo maravilhoso. Nós vamos degustar com muita felicidade. Em vidas futuras. A receita está aqui, né? Receita está aqui. Muita gente pergunta, fala um livro bom para eu ler aí. Fala o Evangelho. Vai ler o Evangelho. Mas não tem um livro mais fácil de entender? Não, tem. O Evangelho. O Evangelho é fácil de entender. Não precisa ter muita cultura, não precisa ter grandes conhecimentos intelectuais. Se tiver algumas palavrinhas difíceis, aí você pode pegar um dicionário simples, ou o Google, hoje em dia está na tua mão aí no celular. Pega o Google aí, o Google já vai traduzir para você o que significa determinadas palavras. Não é nada tão complexo, não. Então, meus amigos, vamos em frente. Vamos para a nossa prece de encerramento? Lembrando a você aí que se quiser colocar o seu copinho com água, esse é o momento da gente colocar ela para ser fluidificada pelos benfeitores. Aliás, eles não trabalham como empregados nossos, não, viu? Eles fazem isso de maneira fraterna, por caridade a nós. Pois é, eles fazem isso por caridade a nós, viu? A Rosa Luzia está dizendo assim que existe muita falta de amor a Deus e ao próximo, que é lamentável. Ô Rosa, ainda existe, mas está diminuindo, viu? Pode acreditar. A notícia boa que a gente dá aqui é que cada dia mais a gente percebe pessoas que sequer prestavam atenção em fazer o bem a qualquer pessoa, estão se transformando, estão melhorando, todos nós. Pode acreditar, viu, Rosa? Cada dia esse mundo está melhor. Por mais que a gente pense, tá nada, tá pior, fala, não tá não. Não tá não, me mostra uma coisa que tá pior nesse mundo, não tem nada pior, tá tudo melhorando. Na bênção de Deus. Vamos para nossa prece? Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, a oportunidade de colocarmos em nossas mentes informações seguras do teu Evangelho, hoje aqui, com a abençoada lição de que todos nós experimentaremos incontáveis oportunidades de existências muito mais felizes, de acordo com a construção que estamos fazendo nessa. E até, mestre, sem jogar muito ali adiante, jogar para outras existências, nessa mesma existência nossa, nessa mesma encarnação nossa, é possível que nós alcancemos postos de felicidade razoáveis, otimizadas, de acordo com o nosso esforço, e nós te rogamos a bênção para que nós tenhamos a grandeza e a força e a coragem do enfrentamento das dificuldades que a maioria delas parte de nós mesmos, que consigamos, Senhor Jesus, a cada dia experimentarmos mais fraternidade nas nossas ações, mais comprometimento com o reino de Deus, que, como o Senhor mesmo nos disse, se buscássemos o reino do Pai, tudo mais nos seria acrescentado. Que tenhamos a grandeza e a capacidade de enxergar essa realidade e começarmos, nem que for hoje, desse minuto em diante, a construir uma vida mais feliz, trazendo para as pessoas que nós convivemos a satisfação de ocuparem conosco, às vezes a mesma casa, a mesma cidade, a mesma família, que nós sejamos seres que constroem, que ajudam, que auxiliam, a fim de que nós possamos receber a paga, como o Senhor bem nos disse, seria 100 por 1. O bem feito centuplica em nossa vida. Que cada dia mais nos comprometamos a sermos úteis. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão nosso que nos assiste agora aqui ao vivo, aqueles que assistem em outro momento, sejam abençoados também. Quero abençoar todas as pessoas com a enfermidade do Covid, que possam se recuperar, se fortalecer, irem para casa, renovados nas suas buscas, no seu desejo pela vida. Que todos os irmãos aqui presentes, que ainda necessitam perdoar alguma pessoa, que possam fazer isso agora. Perdoe, seja lá o que for, perdoe imediatamente. Como o Senhor nos orientou na oração que o Senhor nos deixou. Perdoa-nos, Mestre, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A gente deseja muito receber o perdão de Deus,
nós façamos isso pelos nossos irmãos. Senhor Jesus, abençoa a todas as pessoas desse planeta, sem exceção. Aquelas principalmente que passam por dificuldades, aquelas que estão aflitas, que estão com qualquer tipo de enfermidade, aquelas que estão aí com depressão, aqueles que se suicidaram ou que pensam em fazer esse terrível crime contra si mesmos, que recebam a nossa bênção, o nosso carinho. A todos os nossos irmãos que estão no mundo espiritual e que por alguma motivação não gostam da gente ou querem o nosso mal, que eles saibam que nós não desejamos o mesmo a eles. Estamos aqui em busca de ascensão e queremos que eles venham conosco. Queremos todos, a paz de todos. Pedimos perdão a esses irmãos que em algum motivo, em algum momento de nossas existências, nós prejudicamos. Que eles sejam abençoados pelo nosso desejo de transformação de nossa conduta. E que o nosso movimento espírita, o nosso movimento religioso mundial, de todas as crenças, de todas as linhas religiosas, sejam abençoados, para que consigam alcançar cada dia mais os corações que estão aflitos. Que os nossos governantes possam atuar sempre da melhor forma, buscando o bem da nossa população. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Deus, nosso Pai. Permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, sob a tua bênção, Senhor Jesus. Te abraçamos, te agradecemos e que assim seja.